Aprender a ler em sânscrito em menos de 90 minutos. É possível? Sim, é possível e neste vídeo eu vou-te mostrar como é que o podes fazer. Namasté, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cláudia Horta e a minha missão é ajudar-te a aprender sânscrito de uma forma leve e que cabe no teu dia-a-dia. Hoje, tal como prometido no último vídeo, eu quero-te mostrar como é que tu podes aprender a ler em sânscrito as tuas primeiras palavras em menos de 90 minutos. Sei que pode parecer uma promessa ousada, mas no final do vídeo tu vais conhecer os 4 passos da aprendizagem do alfabeto, vais saber qual é o processo tradicional de percorrer esses passos e vais perceber porque é que, com o novo método que desenvolvemos no Aprende Sânscrito, essa aprendizagem fica não só mais fácil, como também mais prático no sentido de que não é preciso blocos tão grandes de tempo para aprender, podes aprender em blocos de tempo mais curtos que são mais fáceis de encaixar no dia-a-dia. Antes de eu te falar nos 4 passos da aprendizagem do sânscrito, é preciso perceber uma grande diferença do sânscrito em relação ao português e em relação a outras línguas. O sânscrito é uma língua muito rigorosa, especialmente ao nível do som. Dizemos que o sânscrito é uma língua fonética. Isto significa que cada símbolo do alfabeto, cada letra, corresponde a um único som. Muitas vezes, no português, nós vemos uma palavra escrita e não sabemos lê-la, não sabemos como é que aquilo se lê. Ou ao contrário, nós ouvimos uma palavra e não sabemos como é que aquela palavra se escreve. Temos que ir ao dicionário ver. No sânscrito isto não acontece. Há uma correspondência rigorosa entre símbolos e sons. E tendo isso em conta, nós podemos dividir o processo de aprendizagem do alfabeto em 4 passos. Nós temos que aprender os sons da língua e temos que aprender os símbolos. Eu vou dizer as letras, ou seja, a maneira como nós representamos visualmente os sons. Os sons do sânscrito, nós podemos dividi-los em 2 grupos, só para eu te explicar. Eu vou pôr aqui fácil e difícil, sendo que fácil e difícil é relativo, mas o que é que eu quero dizer com som fácil? Ou quais são os sons fáceis? São aqueles que nós também temos no português. Então vou pôr aqui os que são comuns ao português. Porque nós naturalmente vamos achar fácil qualquer som com o qual nós convivemos diariamente desde que nascemos. Né? E vou pôr aqui difícil, não porque eles sejam difíceis por si, mas porque para nós vai sempre ser um pouco mais desafiante pronunciar um som que não estamos habituados a escutar nem a pronunciar. Então, sons que não existem no português vão entrar aqui nesta classificação de difícil. Só por isso, não é porque eles sejam difíceis por si de pronunciar. Havendo esta correspondência de 1 para 1 entre sons e letras, poderia parecer que é tudo o que nós precisamos, porque conhecendo todos os sons do alfabeto e sabendo desenhar todas as letras, se cada letra tem um som único, eu já posso olhar para lá e ler o que lá está. Da mesma forma, eu já posso escutar uma palavra ou uma frase e traduzi-la para a escrita. É aqui que entram o passo 3 e o passo 4, porque o alfabeto do sânscrito não funciona como o alfabeto do português. Então, nós vamos ver como é que funciona a junção de uma consoante com uma vogal, por um lado, e
Por outro lado, a junção de uma consoante com outra consoante. E pode estar a pensar, mas como assim combinações de consoante com vogal? Pois é, para quem vem de português, isto é uma ideia completamente nova, mas é uma ideia que funciona muito bem. E é um mecanismo que faz parte do alfabeto do sânscrito e que nós não temos. Mas é fácil de perceber. Quando no sânscrito se junta uma consoante com uma vogal para formar uma sílaba, existe um símbolo específico, um símbolo novo para representar a sílaba. Mas não deites as mãos à cabeça a pensar que vai ser uma infinidade de símbolos. Não vai ser. E eu vou-te explicar como é que funciona este mecanismo e tu vais ver como ele é elegante, como ele na realidade facilita a escrita e a leitura. E se por acaso tu já deste os primeiros passos no alfabeto, vais começar a perceber com muito mais facilidade aquilo que vês nos textos em sânscrito quando olhas para eles. Quando em português nós queremos fazer uma sílaba, por exemplo, juntando a consoante T com a vogal I, nós simplesmente escrevemos a letra T seguida da letra I. Não tem nada de especial. Combinar uma consoante com uma vogal é escrevê-las uma ao lado da outra. No sânscrito não é assim. Se eu quiser escrever ou juntar a consoante T com a vogal I, aquilo que nós fazemos é escrever um símbolo novo que representa aquela combinação. E esse símbolo é formado pelo símbolo da consoante mais um traço vertical à esquerda e um arco por cima, a unir o traço vertical à esquerda com o traço vertical da consoante. Pode parecer confuso no início e pode parecer que estamos a multiplicar os símbolos, mas tudo isto tem uma ordem. E a ordem é esta: de cada vez que eu vou juntar um I a uma consoante qualquer, eu vou fazer exatamente o mesmo que fiz aqui para a consoante T. Ou seja, eu vou escrever ou desenhar um traço vertical à esquerda e depois este arco por cima a unir o traço vertical com o traço da letra da consoante em causa. Por exemplo, se for o ma, ao qual eu quero juntar um i, então eu vou fazer um traço vertical antes da consoante, depois vou pôr a consoante e agora aquele arco. É um mecanismo de combinação de letras que facilita a escrita, porque é mais fácil eu estar a acrescentar um traço, neste caso são duas linhas, um traço vertical e um arco em cima, mas há outros exemplos em que é só uma linha, eu vou-te já mostrar um caso desses, do que estar a escrever a vogal completa. Por exemplo, isto funciona com todas as vogais. E a ideia geral é que eu tenho aqui uma consoante, por exemplo, o T, mas podia ser qualquer consoante. E quando eu quero juntá-la com uma vogal para formar uma sílaba, eu vou acrescentar um pequeno símbolo, é um pequeno acrescento, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou em cima, ou em baixo da consoante. Ou seja, à volta da consoante vai haver um símbolo que representa a vogal acrescentada. Imagina que agora queríamos
juntar a vogal E. Em português seria eu ter um T e acrescentar um E, e nós simplesmente escrevemos as duas letras uma ao lado da outra. Como é que isto funciona em sânscrito? Eu tenho como ponto de partida a consoante, o símbolo da consoante, e agora, para esta vogal em particular, que é o E, eu simplesmente faço isto. Da mesma forma, se eu tenho o ma e quero juntar com o E para formar a sílaba me, eu simplesmente faço isto. E repara que é mais fácil do que eu estar a escrever as duas letras que estão representadas no símbolo. Este símbolo representa uma sílaba, portanto, representa, neste caso, duas letras. O ma e o E. Vê quão mais fácil é eu pôr só aquele tracinho em cima do que estar a desenhar a letra toda. É um processo que facilita a escrita e facilita também a leitura, mas, mais uma vez, para nós que não temos isto na nossa língua, no nosso alfabeto, é mais um desafio. O quarto passo é a combinação de consoantes. Podem, mas que é isso, combinar consoantes? Porque nós, em português, se queremos escrever um T e um R, nós simplesmente escrevemos um à frente do outro. No sânscrito não é assim. Há símbolos próprios. Por exemplo, aquelas duas consoantes que eu usei há pouco como para exemplificar as sílabas, se eu quisesse escrevê-las uma ao lado da outra, um ta e um ma, como por exemplo na palavra atma. Esta combinação vai ser representada por um símbolo novo. E esse símbolo constrói-se assim. Eu escrevo a primeira consoante sem o traço vertical e o traço horizontal é a última coisa que se escreve numa letra, numa sílaba, numa palavra. Então eu faço só esta parte inicial e agora aqui eu vou encostar a segunda consoante. E no final é que eu ponho o traço horizontal. Então este símbolo é um símbolo novo. Né? Eu não tenho aqui dois símbolos, o símbolo de uma letra e o símbolo de outra. Não, eu tenho um novo símbolo que tem um valor sonoro de tma. Tma, as duas consoantes juntas. Mais uma vez, como isto não existe no português, é um desafio para nós e é um dos passos da aprendizagem, aprender a lidar com estas combinações de consoantes. E como é que isto te pode ajudar a aprender o alfabeto de forma mais fácil e mais ajustada a um dia-a-dia ocupado? No método tradicional, nós precisamos de aprender estes 4 passos, não é? Ou de dar estes 4 passos. Sendo que quando nós aprendemos os sons, ao mesmo tempo estamos a aprender as letras, e sendo que as letras ou os sons do alfabeto são normalmente ensinados por uma ordem específica, na qual vão aparecendo sons fáceis e vão aparecendo sons difíceis. E quando se aprendem as letras, após isso, aprende-se a combinar consoantes com vogais e, por fim, consoantes com consoantes. Então, há aqui uma ordem de aprendizagem que será, simplificando, será 1 e 2, porque isto é ao mesmo tempo, passando para o 3 e passando para o 4. Ora, acontece que o sânscrito tem, acho que é 46 letras, o que inclui um grupo de letras fáceis
e um grupo de letras difíceis. Depois passamos para combinações de consoantes com vogais para formar sílabas e depois passamos para combinações de consoante com consoante, que nos permitem formar também sílabas, mas sílabas compostas. Isto faz com que todo este processo seja um pouco desafiante e empurre a aprendizagem das combinações mais para a frente num curso de alfabetização, por exemplo. E agora vou-te contar uma história. Eu aprendi a escrever e a ler há bastantes anos. Neste momento eu sou fluente na leitura do Devanagari, que é o alfabeto do sânscrito. Mas há relativamente pouco tempo eu estava numa aula de canto, que são aulas onde nós cantamos, aprendemos a cantar diferentes mantras e cantos dentro da tradição védica e fazemos-lo lendo os textos no original. E numa aula de canto, em que eu estava como aluna, não como professora, numa aula de canto apareceu uma letra daquelas que aparecem muito poucas vezes. E eu não me lembrei de que letra era aquela. Ela aparece tão pouco que eu não me lembrei qual era aquela letra. E aquilo deu-me uma espécie de insight. E eu pensei assim, realmente eu consigo ler com facilidade mesmo sem saber esta letra. Não é que eu não a soubesse, só que ela não aparecia há tanto tempo que eu já a tinha esquecido. Ou seja, eu posso estar a ler durante dias, semanas, meses, sem que aquela letra me apareça. A questão é que aquela letra não é uma letra isolada. Há várias letras no alfabeto que não aparecem muito. Ou seja, as letras não têm todas o mesmo peso, não aparecem todas com a mesma frequência. Então eu fui investigar quais são as letras que aparecem mais vezes, e há estudos feitos sobre isso. Encontrei um estudo muito interessante feito por um gramático ocidental do século XIX, e a partir daí surgiu este novo método, em que a ideia é facilitar, começando esta etapa inicial da aprendizagem de sons e letras, começando aqui por olhar para as letras mais usadas, que são todas do grupo fácil. Então, nós temos uma etapa inicial em que aprendemos apenas 10 letras. Mas estas 10 letras são do grupo das fáceis e são as letras mais utilizadas no sânscrito. Daqui avançamos para o 3 e para o 4. Porquê é que isto é tão relevante? Porque para conseguir formar uma palavra, nós temos que saber combinar consoantes com vogais e saber combinar consoantes entre si. Ora, desta forma, nós conseguimos encurtar muito o tempo e o esforço necessários para chegar às primeiras palavras. Nós daqui já começamos a ler e escrever. Então nós temos, de um lado, um método mais tradicional, e que nós podemos comparar assim: aprendes 46 letras e depois disso tens que aprender combinações de consoantes mais vogais e depois combinações de consoantes mais consoantes, que também vão levar finalmente uma vogal para poderem transformar-se em sílabas. E só aqui é que começamos a formar palavras. Enquanto que aqui temos, no método novo, nós aprendemos 10 letras, 10 símbolos e sons que são fáceis,
passamos logo para consoantes mais vogais e para consoantes mais consoantes, que depois também se juntam com uma vogal para formar sílabas, e conseguimos as primeiras palavras em 90 minutos. As primeiras. Um curso inteiro de alfabetização pode demorar 8 horas. É claro que não é equivalente, acho que é óbvio, acho que me estou a fazer entender, que não é equivalente o que aprendemos aqui com o que aprendemos aqui. Mas depois de ter passado por este processo, a questão é que isto e isto já fica fácil. E daqui para a frente é só ir aprendendo as restantes letras. E estas restantes letras não precisam e eu ia dizer não devem, mas não é questão de dever, é que não há necessidade, não há vantagem em que sejam aprendidas todas de uma vez. Porque, de qualquer maneira, nós vamos precisar de praticar para conseguir assimilar a informação. Nunca acontece nós termos um curso de alfabetização intensivo, por exemplo, de fim de semana, e na segunda-feira saímos de lá a ler fluentemente. Isso nunca acontece, é preciso sempre um tempo de prática. Só com a prática é que as letras e os sons, a informação, fica na nossa memória definitiva, vamos chamar assim. Então não há uma vantagem muito grande em aprender tudo de uma forma intensiva, porque inevitavelmente nós vamos nos esquecer e só depois, à medida que praticamos, é que vamos realmente memorizando de uma forma definitiva. Estou muito contente com este método, ele funciona, ele já foi utilizado e nós temos 2 recursos no nosso site que utilizam este método. Temos um curso de 90 minutos, onde tu aprendes 10 letras e 20 palavras, aprendendo os mecanismos de formação de sílabas, quer seja sílabas simples, juntando uma consoante com uma vogal, quer sejam sílabas compostas, juntando uma consoante com uma consoante e uma vogal, ou até 3 consoantes e uma vogal. Então, tudo isso num mini curso de 3 aulas, num total de 90 minutos. Temos uma segunda opção, que também é muito interessante, que é um desafio de 21 dias, onde tens uma microaula de menos de 10 minutos por dia, não tem sempre a mesma duração, mas nunca ultrapassa os 10 minutos, com um pequeno exercício que tu podes ir fazendo também em pequenas pausas, às vezes uma pausa de 1 minuto que tu tenhas no meio do teu dia, tu consegues fazer o exercício e dessa forma ir progredindo no desafio de 21 dias. A ideia é fazer os 21 dias seguidos, mas claro, se tiveres que fazer alguma pausa também funciona. Se entretanto tu tens mais tempo disponível ou faz mais sentido para ti começar pelo alfabeto completo, então nós temos também um recurso que é completamente gratuito, que é o Kit Aprenda o Alfabeto, onde que tu podes baixar, tem um PDF, tem um áudio com o som de cada uma das letras e tem um vídeo curto que te explica como é que as letras estão organizadas e que te ensina a pronunciar os sons. E tudo isso está também disponível no site e eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo, ok? Obrigada por estares desse lado e até ao próximo vídeo. Namastê!